Com o aumento do número de avistamentos de OVNIs ao redor do mundo, os céticos agora estão se tornando crentes. OVNIs de todas as formas e tamanhos estão sendo vistos em todos os lugares ao redor do globo, deixando as pessoas estupefatas e sem noção. De OVNIs formando o símbolo do infinito na Rússia a múltiplos orbes se movendo em alta velocidade em um movimento circular até mesmo um OVNI tipo LED no formato de uma cruz. Testemunhas oculares ficam perplexas sem nenhuma explicação lógica para o que acabaram de testemunhar no céu. Idealmente, acreditava-se que os OVNIs eram apenas discos voadores circulares, mas o tipo de OVNIs que testemunhas oculares registraram parece desafiar todas essas explicações. Isso significa que há várias espécies de alienígenas visitando nosso planeta? E se há muitas civilizações avançadas por aí, como sabemos qual é benevolente e qual é maliciosa? Mas, enquanto isso, vamos dar uma olhada em 5 avistamentos de OVNIs ao redor do mundo que deixariam você nervoso até o âmago. Número 1. OVNI visto no Texas em 2022. O Texas é um ponto de acesso para avistamentos de OVNIs, considerando que é o maior estado dos Estados Unidos da América. Em nossos vídeos anteriores, falamos sobre um OVNI visto sobre Houston, Texas, em 2014. Muitos moradores testemunharam uma enorme nave circular, pairando no céu noturno, tendo um total de 12 luzes brilhantes. Outro OVNI foi visto mais tarde em Tomball, Texas, em 2018, onde 3 luzes brilhantes apareceram e então desapareceram de repente apenas para reaparecer novamente. Então, em abril de 2022, em uma cidade chamada Kyle, um OVNI estranho foi capturado pela câmera emanando um brilho laranja. Mas o OVNI sobre o qual falaremos parecia estar parado e pairando em um ponto. Este OVNI estranho foi avistado por várias testemunhas em todo o Texas. E ao contrário do OVNI visto sobre Houston em 2014, este OVNI tinha apenas 5 luzes brilhantes. Mas a luz verde que ele estava emitindo lembrava os OVNIs vistos em Teherã, Irã e Chennai, Índia, apenas alguns meses atrás. Para ser honesto, este OVNI se parecia muito com o visto em Chennai, pois aquele OVNI também estava mostrando exatamente 5 luzes verdes. Uma das testemunhas oculares até mencionou que o OVNI não estava fazendo nenhum tipo de som enquanto pairava bem sobre ela, o que é impossível, pois qualquer objeto voador deveria ter algumas partes móveis, mas este OVNI não parecia ter nenhuma. Quão tecnologicamente avançados são esses seres superiores, que suas naves são capazes de navegar com velocidades tão altas sem fazer nenhum tipo de som? Número 2. OVNI triangular visto de uma câmera de campainha na Inglaterra. Ultimamente, houve um aumento nos avistamentos de OVNIs formando um formato triangular e emitindo 3 luzes, como o OVNI registrado de uma câmera de campainha em Sunrise, Flórida e o OVNI visto em Tomball, Texas em 2018. E um OVNI triangular semelhante foi avistado sobre a Inglaterra em 2022. A testemunha ocular e seu amigo estavam em casa, assistindo futebol na TV, quando seu telefone vibrou com um alerta da câmera da campainha, dizendo que alguém estava do lado de fora. Esperando ver um visitante em sua porta, ele verificou a filmagem. Mas em vez de uma pessoa, ele ficou chocado ao descobrir que a câmera havia sido acionada por algo no céu. Lá, movendo-se lentamente acima dos telhados, havia 3 luzes brilhantes formando um triângulo, deslizando da direita para a esquerda na tela. Esta filmagem se assemelha muito ao OVNI também visto de uma câmera de campainha na Flórida. O OVNI da Inglaterra também parece estar se movendo no mesmo ritmo tranquilo que o OVNI da Flórida. Seriam esses os mesmos OVNIs vigiando de perto os humanos naquela área? Número 3. OVNI em forma de charuto flutuando sobre Montana. Este é um dos avistamentos recentes de OVNIs que ocorreram em junho de 2024 sobre o estado montanhoso de Montana. À distância, este OVNI se assemelha a uma bactéria cilíndrica quando visto no microscópio. Mas ao aumentar o zoom, você pode ver claramente um OVNI em forma de charuto iluminado no alto do céu, planando em um ritmo muito lento. E mesmo que o OVNI estivesse longe, é claramente visível que o OVNI estava emitindo luzes de cores diferentes, muito parecido com o OVNI visto em Paudaley, Califórnia, em 2024. Outra pessoa de Montana também registrou o mesmo OVNI, mas com uma câmera de visão noturna. Desta vez,
O OVNI estava dobrado em um ângulo de 30 graus, fazendo o observador sentir que o OVNI estava descendo lentamente planejando pousar em algum lugar nas montanhas. Um OVNI em forma de charuto idêntico e brilhantemente iluminado também foi avistado no mundialmente famoso ST Rent, localizado em Trout Lake, Washington. Aqui, a testemunha ocular conseguiu dar um zoom muito maior, mostrando o OVNI emitindo uma luz esverdeada, mas se movendo no mesmo ritmo tranquilo de um balão de ar quente. Neste vídeo também, o OVNI mais tarde se inclinou em um ângulo de 30 graus como se estivesse prestes a descer e pousar. Surpreendentemente, esse avistamento ocorreu em 2021. Por que esses OVNIs alongados em forma de charuto estão se movendo lentamente sobre Montana e Washington? Eles estavam retornando para sua base secreta em algum lugar nas montanhas? Número 4. OVNI de Chattanooga. Este avistamento ocorreu em Chattanooga, Tennessee, em 2023. Este OVNI foi gravado no meio da noite por uma câmera de segurança residencial voltada para o céu. Inicialmente, você pode ver claramente o céu noturno com as estrelas brilhando intensamente ao fundo. Então, de repente, do canto inferior direito, você vê uma das estrelas se movendo lentamente para cima e, de repente, ela para em sua posição, camuflando-se entre um manto de estrelas. Então, do nada, ela se move rapidamente para a esquerda e fazendo uma curva em U completa e se move rapidamente para a direita enquanto sai do campo de visão da câmera de segurança. Deve-se levar em consideração que a distância que o OVNI estava cobrindo em tão pouco tempo era enorme, facilmente tornando uma nave se movendo a milhares de milhas por hora. A velocidade rápida com que ele saiu do quadro lembrava o orbe branco como o OVNI visto em Ibiza, Espanha. O OVNI de Ibiza se moveu mais rapidamente em comparação com este OVNI. Mas se os alienígenas são capazes de viajar em velocidades tão altas, o que mais podemos esperar deles? Número 5. Luzes estranhas vistas sobre templo na Índia. Nos últimos meses, a Índia teve muitos avistamentos de OVNIs, fazendo os caçadores de OVNIs acreditarem que alienígenas podem estar tendo uma base secreta na Índia. Somente em 2024, OVNIs foram avistados em Nagpur e também em Chennai. E recentemente, um avistamento de OVNI ocorreu sobre um templo onde muitas pessoas estavam reunidas para um festival religioso. De repente, luzes estranhas apareceram no céu chocando todos os devotos. Essas luzes desapareceram rapidamente e apareceram novamente se movendo de forma errática. Em um ponto, você pode ver 3 luzes brilhando intensamente, sugerindo que no mínimo 3 OVNIs estavam no céu. No passado, vimos OVNIs se teletransportando de um ponto no céu para outro, e aqui também, vemos um movimento semelhante por alguns segundos. Mas então isso é seguido pelos OVNIs se movendo erraticamente no céu, nem mesmo formando uma forma triangular adequada como visto no passado. Seriam essas sondas algum tipo de vigilância sobre áreas com grandes multidões? Até mesmo os militares dos Estados Unidos estão desenvolvendo kits portáteis de detecção de OVNIs, finalmente reconhecendo o fato de que podemos não estar sozinhos. Mas por que os alienígenas ainda estão brincando de esconde-esconde conosco mesmo em 2024? Esse jogo chegará ao fim? Compartilhe suas ideias na seção de comentários abaixo. E não deixe de se inscrever no canal para as últimas revelações em exploração espacial. Aperte o ícone do sino para se manter atualizado e vamos continuar explorando juntos.